A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o seu irmão Alex, que apresenta o cafezinho todas as manhãs. Bom, hoje nós vamos para o segundo áudio, tá bom? Da campanha e do estudo Declarando Guerra. Eu sei que você tá doido aí para tomar posse do seu ornamento, mas não é a hora ainda. Vamos lá? Declarando Guerra. O nosso título é Efésios capítulo 6, do 11 ao 17. Efésios capítulo 6, do 11 ao 17, né? Que vai nos dizer assim, ó. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O primeiro versículo deixa claro. É para se revestir das armaduras de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E olha que está falando que é umas ciladas astutas, né? Verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quer dizer que o nosso inimigo não é o marido, não é a filha, não é a esposa, não é a mãe nem o pai, não é o patrão, não é o amigo, não é nenhum inimigo. Nenhum deles são os nossos inimigos, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Eles estão sendo usados ou influenciados pelo mal. Então, nosso inimigo é espiritual. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. Quer dizer que sempre vamos ter um dia mau. E quando o dia mau vem, temos que lutar, vencer e continuar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a vestida couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dados inflamados do maligno. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, ontem tivemos já um pouco de explicação de uma historinha, mas eu preciso contar outra historinha de guerra, para que você possa compreender, né? Abre a sua Bíblia também em Josué, capítulo 7. Vamos lá. Louvado e santo é o nome do Senhor, né? Vamos lá, Josué. Estou abrindo aqui no Velho Testamento. Josué capítulo 7, né? Irmãos, eu quero que vocês estudam ele todo, mas eu não vou poder ler ele todo. Por quê? Porque é um versículo, é um capítulo muito grande e eu vou tomar o áudio todinho só nessa história, então não vou poder, tá? Ele vai até o versículo 26. Mas, essa historinha da Bíblia, vamos falar um pouquinho sobre essa história de Josué, né? Eu vou encurtar um pouco aqui, porque aí você estuda aí, amém? Josué e o exército vai para a guerra. E Acã tá no meio deles. Acã era um dos personagens aqui da história. E chegando lá, perderam a guerra. E Josué foi falar com Deus. Veja um trecho aqui na conversa deles. Josué, capítulo 7, 7 e 8. Eles perderam a guerra. Aí Josué foi falar com Deus. Olha só. Aí você vai ler comigo o versículo 7, 8 e 10. Josué conversando com Deus. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar a este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentaremos com ficarmos da além do Jordão. Veja o verso 8. Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Veja o verso 10. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te. Por que está prostrados assim sobre o teu rosto? Quer dizer, o que estava acontecendo aqui? Josué estava reclamando com Deus. Por que eles foram à peleja, sendo que quem está com Deus vence a guerra? Por que eles foram com a peleja e perderam? Aí Deus fala para ele: Opa, pode parar. Que choradeira é essa? Levanta. Ué, você perde a guerra e agora está perguntando por quê? Aqui cabe uma lição para mim e para você. Muitas das vezes se metemos com coisas alheias, coisas erradas, perecemos e perguntamos para Deus por que Deus permitiu acontecer aquilo. Você já recebeu um sinal aí que não é para mexer com aquela pessoa, falar com aquela, brincar com aquilo, mexer com aquilo, certo? Alguma coisa te deu um sinal dentro da sua mente que você não pode mexer naquilo. Você foi e mexeu. Aí o circo pegou fogo. Aí você corre para Deus e fala: Poxa, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Ah, irmãos, misericórdia, né? Então nós entendemos aqui um pouquinho sobre essa história que Josué vai falar com Deus e tal, e ele começa a querer entender Deus por que sobreveio essa história toda. Então, no exército estava em falha. Um homem só.
Um homem só trouxe a culpa para todos, né? Um homem estava em pecado. Aprendemos algo sobre isso? Deus permitiu eles perderem porque um estava em pecado? Vamos entender um pouquinho aqui, vai. Vamos aprender algo sobre essa história com Paulo. 1 Coríntios capítulo 12, 25 a 27. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 12, verso 25 a 27, está escrito assim, ó. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então quer dizer que quando você bate o dedo numa pedra, o seu corpo todo padece, seu corpo todo sente. Quando você sofre algum acidente numa parte do corpo, todo o corpo padece. Assim era o que estava acontecendo ali, né? Então, qual foi a lição aqui? Não entrar na guerra de qualquer maneira, pois comprometeremos a outros irmãos. Sempre vamos acabar trazendo outro tipo de situação, né? Então, nós aqui vamos já tive que contar duas historinhas para você ter um pouquinho de compreensão. E agora nós vamos, irmãos, entrar para pegar as armaduras. Você não queria? Tá, mas vamos lá. A armadura de Deus, pois bem, aí vem o alistamento. Antes que a gente possa tomar posse da armadura de Deus, vem o alistamento. E aonde está o alistamento? Está em Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, vamos lá. Capítulo 4, verso 7 diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então aqui tem uma lição muito interessante, ó. Sujeitai, pois, a Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é se sujeitar a Deus. Mas comigo é assim, não, então não adiantou. Se você tem que se sujeitar, ser sujeito a servir a Deus, sujeitar-se a Deus. Depois que você se sujeitar a Deus, você resista. Não é para fugir dele, é para resistir, é para ficar de pé até ele sair. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem muita coisa errada na igreja. Sabe o que está acontecendo? Muitos não estão se sujeitando a Deus. Eles não resistem ao diabo e eles fogem do diabo. Tá vendo? Então o alistamento começa aqui. É aqui que mora o primeiro alistamento. Agora veja o segundo alistamento. 2 Timóteo. Está aqui também no Novo Testamento. Vamos lá. Capítulo 2, verso 3 e 4, que diz assim, ó. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Então, quer dizer, você vai ter que sofrer as aflições que você estiver passando, mas como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, peraí, Deus vem e te convocou. Não foi? Como é que ele te convocou? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Você veio como um homem morrendo, uma mulher morrendo, mas Deus ressuscitou, deu vida para você. E agora você está alistado no exército de Cristo. Estando alistado no exército de Cristo, você não pode se embaraçar com os negócios dessa vida, tá? Porque você tem que agradar aquele que te alistou. Temos uma sala aqui, onde vocês entrarão e tomarão posse das armaduras de Deus, e com elas podereis vencer o mal, meus irmãos. É essas armaduras que temos que tomar posse, né? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, 10 a 17. Quem lê, entenda. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de novo sobre Efésios capítulo 6. Vamos lá? Efésios capítulo 6. Do 10, agora eu vou ler todinho ele, do 10 ao 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, tudo ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos na verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomais também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse armamento que está sendo preparado para ser entregue a você, você só tem que entender uma questão aqui, irmãos.
Para de lutar contra o seu marido. Para de lutar contra a sua mulher. Para! O seu esforço está sendo em vão, porque a sua luta não é contra eles. Há uma legião de demônios que lutam e que usam, porque a pessoa começa a beber, fumar, vira escravo do pecado, o pecado vem do diabo, o diabo já tem os seus anjos caídos escravizam as pessoas, né? Você pode olhar para uma pessoa e falar assim, você tem coragem de correr e sentar a cabeça na parede? Ela vai dizer que não. Mas uma pessoa possessa tem, porque já não é ela mais que tem o controle. Quem tem o controle é o diabo. Então o inimigo faz com que eles fiquem assim. Quantas obras de macumbas estão sendo desfeitas? Quantas obras de feitiçaria estão sendo desfeitas? Quantas pessoas estão sendo escravos nesse exato momento? Tem muita gente que vem para Deus, acha que é soldado e não é. Primeiro você tem que treinar. Primeiro você tem que ter um bom treinamento do seu pastor. Tem que obedecer o seu pastor, para que você possa sair na peleja e lutar. Sabe quantos lares nesse exato momento precisa de uma campanha? Quantas pessoas precisam de oração para que se liberte? Outrora aquela pessoa era uma pessoa ativa, feliz, contente, do nada entra uma depressão. Depressão, para mim, com certeza é uma doença espiritual. Doença, irmãos, que remédio nenhum vai conseguir dominar ou tirar a pessoa daquilo. A depressão, a maioria das vezes, é causada por espíritos malignos e faz com que pessoas venham, irmãos, cada vez mais se deprimir. E quanto mais ela se deprime, mais ela fica angustiada, mais ela quer ficar quieta, não toma banho, não come. Muitas pessoas estão sorrindo para você, mas estão deprimidas por dentro. Muitas pessoas estão dando glória a Deus na igreja, mas estão mortas por dentro. Então, antes que possamos tomar posse desses armamentos, temos que entender aonde estamos, com quem estamos e como estamos. Temos que lutar, irmãos, para não ser exemplos errados. Temos que lutar para fazer a vontade de Deus. Assim podemos mostrar a todos a vontade que o Senhor tem com cada um também. Amém?